Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Cada dia que passa, os times de design vão ficando maiores. Com esse crescimento, vários problemas surgem no meio do caminho. E para resolver alguns deles, é necessário estruturar bons processos. Mas isso não é uma tarefa fácil. Tanto que existem áreas e pessoas que se dedicam a olhar só para essa questão. Como é o caso de Design Ops, Research Ops e recentemente surgiu o Content Ops, que é o assunto que vamos conversar hoje aqui nesse papo. E para contribuir com a gente nessa discussão, eu convidei uma pessoa incrível que irá nos ajudar com esse tema. Ela é formada em Publicidade e Propaganda, atua como UX Writer na Conta Azul e é professora do curso de MBA em UX Research. Salve, salve, Rafaela Bula. Fala, Luan. Tudo bom? Tudo jóia. Muito obrigado, Rafa, por ter aceito esse convite aí pra gente falar sobre esse tema que surgiu há pouco tempo e eu acho que vale bastante a gente discutir mais a respeito, né? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Pô, a honra é minha, valeu. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal pra vocês. Pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Terra, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Terra ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Terra está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Rafa, antes da gente entrar ali pro tema, essa questão de operações com relação a conteúdo e tudo mais, conta um pouquinho pra gente como que você se tornou designer e como que foi o começo dessa sua jornada profissional, o que te levou a fazer publicidade e como que foi essa transição, que de certa forma não é tanto transição porque é tudo meio que conectado as coisas ali, né? A gente se separa pra ficar mais fácil das pessoas trabalharem e tudo mais, mas no fundo é tudo uma mistura num caldeirão só e sai uma bela sopa, né? Verdade. Eu escolhi fazer publicidade e propaganda porque eu tinha muita dúvida entre seguir por um caminho de redatora, porque eu sempre gostei de trabalhar com texto, estudar, né, isso era o que eu mais gostava na escola, e também gostava muito de design. Então, estava mesmo entre jornalismo, design ou publicidade e propaganda, na ideia de que eu poderia escolher no meio do curso, né? Se eu ia entrar mais assim, no mundo das artes, do design, ou continuar com redação, estudar redação publicitária. E então, tendo essas duas possibilidades, dentro da publicidade e propaganda, eu comecei a trabalhar em agência, na agência experimental da universidade. Em seguida, entrei na Conta Azul para trabalhar com redação mesmo dentro do marketing. Comecei com estágio na Conta Azul. Depois disso, eu fiz uma pausa ali, eu fui estudar um ano da minha faculdade fora, eu fui estudar na Espanha e eu gostei muito de estudar outras línguas, eu gostava sempre muito de gramática, assim, então voltei pra cá e apliquei pra uma vaga na Conta Azul de novo. Eu queria voltar pra Conta Azul, já consegui como CLT, como redatora, copywriter mesmo, né, dentro do time de marketing, porque era o que eu sabia fazer de melhor, assim, era o que eu tinha mais confiança em fazer. Então, eu fiquei, contando esse tempo, assim, que eu trabalhei com marketing, foram 5 anos, e eu ainda tinha um pezinho assim em produto, porque mesmo dentro do estágio eu me lembro de ter trabalhado na central de ajuda da Conta Azul, trabalhado com textos mais técnicos sobre o produto, eu gostei muito de fazer isso. E aí quando eu voltei e comecei a trabalhar só com textos publicitários, mais textos assim mais do site, textos que são mais persuasivos, eu curti muito entender sobre eles, mas eu senti falta de falar sobre experiência. Então, eu puxei um projeto que tinha uma conexão com o produto, que mostrava modais dentro da Conta Azul+, que é o nosso produto para contadores.
E quando surgiu a vaga de UX Writer dentro da Conta Azul, eu apliquei, porque era uma vontade enorme, assim, de estar lá dentro, estar junto com os designers, montando o texto enquanto eles estavam montando a interface. Então, eu comecei em 2021 e, desde então, me deram total liberdade para trabalhar com materiais de conteúdo e para alavancar mesmo essa parte de consistência mesmo, de tom de voz dentro da Conta Azul. Pô, que bacana. E é interessante que você falou que você viu uma oportunidade e foi até ela, né? Você viu ali que tinha essa questão de aplicar para vaga dentro da própria empresa que você já estava atuando, né? E falou assim, quer saber? Eu vou ir por esse caminho aqui. E aí essa atração veio por conta dessa questão que você falou de ver os conteúdos já que estavam sendo criados, textos pro site ali, né? Só que hoje a gente sabe que quando a gente fala em conteúdo, a gente não tá falando só de texto, né? Aí pro pessoal que tá nos ouvindo, quando a gente fala em conteúdo hoje, apesar de o texto ser mais evidente, a gente também fala de outras coisas, como imagens e vídeos, né? Como que é essa relação sua, por estar muito focado no texto, hoje tem essa junção, né? De pensar não só no texto, mas de todo o contexto que tem ali, imagens, vídeos e etc. Pra mim é o paraíso. É porque, assim, a ideia de que a gente precisa cuidar da experiência como um todo faz com que a gente tenha que ter uma noção de design, uma noção de UI e também combinar, assim, como você falou, né, conteúdo não é só texto. O tom e voz, ele pode ser expressado de diversas formas. A personalidade da marca, ela pode ser expressada com cores, com formas, com ilustrações. Com uma ilustração, a gente consegue amplificar um sentimento no usuário. Isso é muito importante. Então, hoje, eu trabalho muito ao lado da ilustradora. A gente está sempre criando, principalmente quando a gente fala de empty states, de locais assim que a gente pode criar um pouco mais, trazer um pouco mais de vida para o texto, diferente daquele texto mais padrão que é dentro de um fluxo, por exemplo. Então, a gente está sempre conversando sobre que sentimento a gente quer gerar no usuário, ou qual sentimento ele tem agora, e eu preciso respeitar. Então, com certeza a experiência vai muito além do texto. Bacana. E o que quer dizer quando a gente fala nessa questão de Content Ops? Bom, tem ali a palavra Ops, que é de operações, Content de conteúdo, mas como que surgiu, assim, essa expressão e como que se dá, o que é de fato, né? Porque a gente já tem o Design Ops. Aí o Design Ops também não seria quem olha para isso, do Content Ops? Por que tem que ter, de fato, ali uma separação, né? Por que estão fazendo isso? E agora também tem a questão do Research Ops, então são vários núcleos de operações ali dentro, no final, como eu falei, de um mesmo caldeirão ali que vira tudo uma coisa só. Mas o que é, assim, de fato, essa questão Content Ops, né? Para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender de forma mais clara e, já são tantas letras, né? Tantos nomenclaturas que cada vez mais estão surgindo por aí dentro da área de design e às vezes pode criar confusão nas pessoas, né? Já tem o Design Ops, tem Research Ops. O Design Ops não é quem cuida das operações, mas aí tem operações separadas. Por que é isso, né? É uma boa pergunta, porque é tudo muito novo, né? Todas as áreas estão precisando agora de operations, de operações. Então, o Ops é mesmo aquilo que regula, que cria o processo, sistematiza, cria consistência para esse trabalho. Então, a gente tem vários designers trabalhando, indo por diversos caminhos, trazendo suas próprias experiências. E aí a gente tem uma área, uma pessoa, materiais que regulam isso, que trazem diretrizes para que o designer trabalhe de forma consistente e todos eles falem a mesma língua, a mesma forma de criar as interfaces, os componentes, trazer as mesmas cores e assim por diante. Então, está muito ligado a Design System, por exemplo. Isso falando de Design Ops. Como você falou, a gente tem Design Ops, Research Ops, que é a forma como as pessoas vão fazer pesquisa, como que a empresa se comporta para fazer pesquisa, quais os materiais a gente usa, quais as ferramentas a gente contrata. Research Ops é muito importante para isso. Tem Dev Ops também. A gente está vendo cada vez mais as operações sendo necessárias em diversos times, principalmente ligados a produto. Quando a gente fala em content, e a gente pensa principalmente no trabalho dos UX Writers, é necessário também ter diretrizes que padronizem a forma como a empresa se expressa
quando a gente fala de tom de voz, quando a gente fala de palavras-chave mesmo que a empresa usa, palavras que ela não usa, se o tom dela vai ser mais humorístico, sarcástico, casual, mais sério, elegante. Então, a gente precisa ter essa definição e ter provavelmente uma pessoa ou um time que distribua isso para as outras pessoas, que seja porta-voz dessa regulamentação de conteúdo. Assim como a gente tem de componentes, por exemplo, a gente tem de formas de fazer design, formas de metrificar design, a gente precisa também disso em conteúdo. E como você falou, agora está se olhando para isso, né? Mas antigamente a gente não dava tanta atenção para essas questões de operações e tudo mais. Era tudo, vai fazendo, vamos ver o que vira. E por que você acha que antes a gente não olhava tanto para essas questões e agora a gente está olhando? Será que é por conta de, cresceu muito e por conta de ter muitas pessoas, precisa ter... Lógico, né? Precisa ter mais organização, mas antes também tinha, né? Até de certa forma, pessoas ali trabalhando, só que era menos desorganizado. E hoje tá, como você falou, tem várias frentes, até a parte de marketing, tem também marketing ops e tudo mais. Na sua visão, por que isso tá se ocorrendo agora e talvez se ocorreu um pouquinho antes? Talvez por conta da pandemia, que agora a gente tá remoto também, então precisa ter um olhar mais apurado, ter mais padrões de processos ali. Como que você vê essa relação, né? De poxa, antes não tinha, agora começou a ter, só que tá tendo ao mesmo tempo que tá tendo mais um monte de coisas acontecendo e mudanças. Então, eu trago essa pergunta porque penso nos designers que estão começando agora, né? A carreira, e aquela sopa de letras, né? De um monte de nomenclaturas e tudo mais, e às vezes a pessoa fica perdida, né? Eu tenho que estudar também isso daqui, sabe? Eu quero trabalhar como UX Writer igual você, eu tenho que ser especialista em Content Ops, eu tenho que entender exatamente como isso funciona, já não chega um monte de material que eu tenho que estudar, agora mais um para eu estudar também, ou eu posso só dar uma sapiada, olhar depois, né, e tudo mais, porque é uma carga grande de estudos e ensinos hoje que tem ali disponíveis pra gente e que de certa forma até gera uma ansiedade nas pessoas com relação a isso, né? Então, por que antes não olhava e agora olha assim? Como você entende essa relação que está acontecendo? Eu citaria 2 motivos para isso estar mais forte hoje. E primeiro de tudo é que com o crescimento da tecnologia, dos aplicativos de smartphone, as plataformas deixam de ser softwares instalados no computador, pesados e tudo mais, e a gente passa a prestar atenção nos detalhes e como que isso vai para o online, e a experiência precisa ser cativante, porque online a gente recebe diversos estímulos. É muito fácil acabar saindo dali e escolhendo abrir uma nova aba e abrir o YouTube e simplesmente largar a plataforma ou o aplicativo que a gente quer que a pessoa use. Então, tudo isso envolvendo muita tecnologia nova, as empresas crescendo, os times crescendo, a gente começa a contratar vários designers para fazerem mais produtos ainda melhores, com mais qualidade. Eles trazem a experiência deles de outros lugares, trazem diversidade para esses times. A gente tem writers, researchers, devs, e quando a gente tem muita gente trabalhando e com muitas ideias, essas pessoas precisam desse caminho único, senão cada uma vai para um lado e a gente para de ter consistência nesse produto principal da empresa. Então, tudo isso foi crescendo. A própria profissão UX Designer, ela é recente, UX Writer, eu diria que é ainda mais recente. Então, quando a gente percebe que tudo está crescendo para ficar mais robusto, a gente precisa mesmo de uma operacionalização, de uma área de materiais que cuidem dos processos, como se fosse um time de people mesmo para cada área, sabe? Alguém que cuide das pessoas, das cerimônias e também da cultura dessa área, da forma como essa área vai se expressar junto com a empresa, para que a empresa tenha para que o produto tenha uma personalidade, para que ele demonstre justamente essa voz única. Então, esse é o primeiro motivo que eu diria.
times crescendo, novas tecnologias, isso já seria suficiente. O segundo motivo, que é mais ou menos o que você falou, a gente tá dando nome a coisas que provavelmente já existiam. A gente tá criando uma oficialização. A gente tá oficializando esses processos que as empresas já têm. As empresas têm dentro dos times de marketing processos. A gente tem uma pessoa sempre que é envolvida nisso. A gente tem estágios de revisão. A gente tem tecnologias, ferramentas contratadas para as coisas. E se começa a bagunçar, alguém puxa e diz assim, peraí, a gente precisa organizar a casa. Então, Content Ops é um nome para isso tudo em relação a tom e voz e a texto. Design Ops ao design, assim por diante, e a gente percebe que isso dá um norte para os times e faz com que a gente saiba o que fazer quando a métrica dá ruim. Então, está muito melhor do que antes, está sendo mais necessário, e além de tudo isso, como você mesmo comentou, a pandemia alavancou essa necessidade de comunicação entre os times, né? Porque, vamos combinar, a comunicação ela foi responsável por muitos conflitos historicamente. Então, se a gente já tinha problema de comunicação em empresas que tinham um trabalho presencial, imagine quando, do nada, todo mundo teve que trabalhar de casa. Todo mundo, eu falo no sentido mais de, claro, de empresas de tecnologia, né, que proporcionaram o trabalho remoto. Então, a Conta Azul, por exemplo, a gente pode trabalhar de casa, a gente pode ir para a empresa quando quiser, ali para a sede, e com essa possibilidade de cada um estar num lugar e nunca o time, muito raro, o time todo estar junto ao mesmo tempo presencialmente, a forma da gente pensar, de se comunicar mudou completamente. As ferramentas que a gente contratou para isso mudaram. Então, a pandemia, a quarentena, o fato de que a gente pode estar em diversos lugares, ter uma comunicação assíncrona também, faz com que a gente precise ainda mais de regras, de cerimônias que puxem o time para se reunir, para ter... a palavra aqui é consistência nas calls. Então, a gente tem, por exemplo, plannings, dailies, retros, cafés online, e tudo isso alguém precisa ser responsável para marcar, sabe? E isso a gente nem tá falando especificamente do trabalho em si, de escrever, de conteúdo e tal. Eu tô falando até de engajamento de time. É necessário isso, e isso tudo faz parte de operações. Então, como você disse, a pandemia realmente alavancou, fez com que a gente precisasse ainda mais de pessoas responsáveis por esses processos que unem o time e que padronizam a forma desses times trabalharem. E você comentou aí a respeito de ferramentas, e hoje em dia existem muitas ferramentas no mercado que acabam auxiliando para isso, né? Quais são as ferramentas que você utiliza ou que alguém de Ops lá na Conta Azul utiliza, que você vê que são essenciais? E como que funciona esse processo, digamos, para uma pessoa começar? Por onde ela começa ali? Estruturando as reuniões, igual você falou? Vendo em como organizar esse conteúdo de fato? Porque quando a gente fala em começar a organização, sempre vem, o que eu faço primeiro? Eu abro um Miro lá e saio tacando as ideias para organizar a organização, digamos assim, né? E também as ferramentas, né? Que você pode dar dicas aqui pro pessoal que tá olhando ali, às vezes tá trabalhando numa empresa, tá vendo que a parte de conteúdo ali tá um pouco desorganizada e queira puxar essa frente ali, ou queira trazer dicas de alguma ferramenta, outra que pode acabar auxiliando ali na construção, digamos ali, desse Content Ops dentro daquela empresa, né? Você falou em Miro, eu acabei de usar o Miro, faz pouquíssimo tempo que eu fui pensar num formato, numa organização de menu de um novo guia, e a gente precisa mesmo de espaços em que a gente possa trabalhar a criatividade. Mas antes de eu falar nisso, eu vou voltar respondendo a tua pergunta. Ferramentas que eu acredito que sejam essenciais. Acho que a principal, a primeira, assim, é um guia de estilo ou guia de redação que a gente precisa ter
para justamente consolidar o que está definido de tom e voz da marca e como que ele vai se expressar nas diversas redações, nos diversos tipos de conteúdo. Então, normalmente o guia de redação, ele traz uma visão geral de como que o produto vai se expressar, de como uma central de ajuda vai trazer os conteúdos mais técnicos. Pode ter também, e costuma ter, as formas do marketing se expressar. Então, conteúdo para redes sociais, conteúdo para blog, como escrever um texto, um artigo dentro do blog da empresa. Esse guia de redação, ele normalmente, ele tem como função ser uma padronização e um direcionamento para os conteudistas, os redatores. Então, seja content dentro de marketing, seja um tech writer ali da central, ou mesmo uma pessoa de atendimento contratada para cuidar do bot, né? Então, a gente tem, dentro do guia de redação, essas formas de escrever de acordo com o local, de acordo com o sentimento do usuário. Tudo isso conectado por uma só coisa, que é a personalidade da marca. E isso, normalmente, vem de uma conversa entre essas pessoas. A gente pode ter uma guilda de conteúdo, por exemplo, em que algumas pessoas-chave responsáveis e que se interessam pela comunicação da empresa para fora se reúnem e criam esse primeiro material. Eu diria que é o primeiro, é o que a gente costuma mais ver, assim, é o que surge para nortear o básico. E às vezes ele sai logo depois de um brand book. Então a gente tem normalmente, criado pelo marketing e muitas vezes junto com o time de design, um guia da marca. E aí, com o guia da marca, a gente também consegue criar um guia de redação. E é bem engraçado isso, até comentando sobre Content Shops, porque se a gente for pesquisar hoje sobre Content Shops, em muitos lugares do mundo, ele está junto com o marketing, ele pertence ao marketing. E pelo menos aqui na Conta Azul, a gente trabalha com Content Shops vindo mais de produto. A gente tem essa frente junto com o time de design e produto. E isso varia muito de empresa para empresa, né? Mas normalmente tem que ter pessoas de content espalhadas pelas mais diversas áreas da empresa, só que todas elas falando uma só língua, todas elas seguindo um só guia. Então, por isso, o guia de redação é o mais importante. Outro material que é bem importante é o glossário. É uma ótima ferramenta necessária para que todo mundo escreva certinho os produtos da empresa. Então, um exemplo aqui, por exemplo, o Nubank, quando lançou a conta, ele chamava de NuConta. Agora já não é mais, é conta do Nubank. Mas isso tudo é escrito, e a forma como é escrita, o N é maiúsculo, o C é minúsculo, E tudo junto. A gente precisa ter num glossário. Pode ser algo pequeno, mas que seja acessível para toda a empresa. Saber escrever os conteúdos internos é muito importante, até para ensinar o cliente a escrever. E quando o cliente for falar da gente, ele saber falar e ser mais fácil dele encontrar a gente na internet, por exemplo. Isso tem muito a ver com naming, né? Na verdade, é naming, só que colocado dentro de um guia, que é o glossário. E aí, além do glossário, a gente também está vendo hoje em dia algumas empresas focando em criar o seu próprio dicionário. Dicionário de vocabulário controlado, por exemplo. É um nome grande para algo simples, que é simples, assim, de olhar, mas é difícil de fazer. O dicionário de vocabulário controlado é parecido com o glossário, mas ele tem outra função. Ele vem de fora para dentro. O glossário, a Conta Azul Pro, Conta Azul Mais, Receba Fácil, todas as nossas palavras, Conta Azul de bolso, tudo isso é glossário. Como que eu vou escrever e como que eu vou pronunciar as palavras da empresa. Dicionário de vocabulário controlado o cliente prefere usar qual palavra para fazer essa ação? Para emitir uma nota fiscal, é emitir ou é transmitir? É excluir, eliminar, apagar ou deletar? Ou descartar? Então, a gente começa a entender a forma como o usuário falaria aquilo com diversas pesquisas, e isso é bem trabalhoso. A gente pega comentários em NPS, comentários no próprio aplicativo, na Play Store, na App Store. Eu estou falando só alguns exemplos aqui. Existem diversas formas, as entrevistas com usuários, a gente transcreve e começa a puxar palavras-chave. Como que ele explicou
criou essa funcionalidade para mim? Nossa, eu tava chamando de conciliação e o usuário chamou de, sei lá, de comparação. E aí eu começo a perceber o quanto que isso se repete na fala do meu público-alvo ou do meu usuário, e eu crio um dicionário. E isso, essa é a diferença mesmo entre o dicionário e o glossário. Aí, uma outra ferramenta que também está crescendo e que a gente acabou de criar na Conta Azul, e eu tô muito feliz por isso, é o Content System. Tem pouco conteúdo sobre isso, mas é maravilhoso. Gente, Content System é um negócio assim, ó, que brilha os meus olhos, que faz brilhar os meus olhos. Assim como um Design System, que está dentro da ferramenta de prototipação, em que a gente consegue acessar uma biblioteca de componentes, puxar os componentes para o protótipo, a gente resolveu criar um de conteúdo. Então, no nosso caso, a gente usa o Figma, né? Dentro do Figma, a gente tem alguns guias, algumas bibliotecas, né? Então, a biblioteca de ilustração. Você puxa a ilustração no tamanho específico lá e você consegue encaixar ela dentro do protótipo, assim como um botão, uma modal e tudo mais. E aí a gente criou mini guias de tipos de texto para colocar dentro do produto. E a pessoa digita lá dentro da biblioteca de conteúdo e ela puxa título. E aí vai aparecer que tipo de título você quer escrever. É um título de uma ação esperada, uma ação inesperada, ou é um título de página de detalhes, de visualização única? Então, a gente explica que um leva um verbo no infinitivo, o outro leva um verbo no imperativo e o outro é um substantivo somente. Isso, junto com alguns exemplos para os designers se inspirarem. Como eu falei, o guia de redação é mais bem aproveitado pelas pessoas que trabalham com redação. Mas a gente também pede para os designers lerem, a gente pede para pessoas novas que vão ter contato com isso em algum momento, lerem no início, no onboarding. Só que é normal a gente estar no meio do trabalho ali, corrido, precisar montar alguma coisa e não conseguir ficar voltando para ler textão. Então, claro, primeiro de tudo, tentar fazer um guia de redação sem textão já é ótimo. Trazer exemplos no guia de redação, trazer prints, trazer infográficos, fica bem legal, fica bem mais interativo. Mas e quando o designer tá ali precisando prototipar e dá o branco? Como que eu vou escrever esta descrição? É uma mensagem de erro. Qual vai ser o botão? Eu coloco confirmar? Ou eu coloco excluir? Ou eu coloco excluir mesmo assim? Eu coloco um checkbox dizendo li, aceito? Então, essas coisas mais específicas de produto, essas regras, tanto de consistência, quanto para trazer uma inspiração para o designer não empacar no texto e não chegar no protótipo com lorem ipsum, que é a pior coisa, porque quando a gente fala de content first, por exemplo, é pensar primeiro na experiência e no que o usuário vai precisar fazer ali. E o conteúdo acaba vindo antes. E aí eu vou decidir qual é o componente que eu vou usar. Mas muitas vezes o trabalho vem do contrário. A gente puxa um componente e daí vai preencher de texto. E aí dá o branco. Então, para isso, o Content System é uma ferramenta muito legal. Mas normalmente vem depois do guia de redação, pelo menos. Porque o guia de redação dá o norte. Aí tem guia de redação para produto também, uma parte mais aprofundada do guia de redação, dá para fazer também. E depois puxar isso para a tua ferramenta de prototipação, que daí você gera um Content System acessível para todos os designers. E foi interessante que você falou que, olhando assim, a gente vê que outras áreas também se beneficiam do Content Ops, não apenas a área de design, né? Você falou a questão ali do marketing, de trabalhar ali com conteúdo, que aí vai fazer aquele casamento, né? Tipo, o produto, vamos imaginar aqui um aplicativo, ele vai conversar com a propaganda que a pessoa vê na rede social lá no Instagram, por exemplo, né? E aí, então, fica o mesmo tipo de conteúdo, o mesmo tipo de comunicação e não fica aquela coisa divergente, como você falou. Mas chegar em tudo isso, eu acredito que deve ser um trabalhão, né? Por onde que a pessoa pode começar a puxar ali a primeira coisa? É igual você falou, é junto com o marketing ali, vai ali, conversa com o marketing, ó, vamos, que tal a gente fazer um brand book aqui que ainda não existe, e depois ir as outras ferramentas aí que você falou. E onde a gente guarda esses conteúdos, né?
Que tipo de ferramenta a gente pode guardar? Você falou aí a questão do Figma, de ter esse Content System no Figma, mas além do Figma a gente organiza onde? Sei lá, no Notion, que tipo de wiki a gente pode documentar isso? Deixa tudo num Word mesmo? Como que você vê essas ferramentas para facilitar a construção dessas outras ferramentas, esses outros artifícios aí que você comentou? Boa, bem importante. Como você falou sobre pelo menos uma pessoa interessada, interagir com pessoas de outras áreas que também trabalham com conteúdo, a gente consegue montar uma guilda de content. E cada um trazer o seu ponto de vista, a sua forma trazer o seu ponto de vista, a sua forma de ver a experiência para o usuário e aí começar a desenvolver esses materiais. Claro, se a gente for entrar lá na parte de marketing, da onde que vem isso, por que eu vou falar desse jeito, começar lá de para quem eu estou vendendo, qual o meu objetivo de negócio. Então, tudo isso, toda essa análise de público e de missão, visão, trazem para a gente um norte que vai chegar no tom e voz. E aí, esse tom e voz, normalmente, ele é a parte que está tanto no brand book quanto no guia de redação. E aí, dele vão ser criadas outras diretrizes para cada tipo de formato de texto e de espaço, como você falou. Agora, onde que isso vai ficar? Boa pergunta. Para começo de conversa, para que todo mundo possa trabalhar junto, muitas empresas hoje, também por causa da pandemia, né, porque a gente vai se deslocando, usando computadores em diversos lugares, collabs e coworkings, collabs não, em coworkings, a gente precisa de plataformas acessíveis online, que todo mundo consiga mexer de diversos lugares. Então, para começar, pode ser um Google Docs. Vamos escrevendo lá e vamos colocando, tratando como se fosse um TCC, sabe? Coloca ali um sumário, o que vai ter nesse guia de redação. Claro, depois de ter feito os primeiros brainstormings, né? Eu tô comentando só da aplicação mesmo. Tomamos uma decisão e vai começar com a personalidade da marca, o tom e voz, textos para acessibilidade, diversidade. Agora, onde que vão esses textos? Redes sociais, como que eu vou falar em redes sociais? Blog, como que eu vou falar em... Tudo isso dá pra gente separar em capítulos e subcapítulos em um doc. Isso é suficiente para que as pessoas que criaram isso lembrem sempre, porque mesmo quem criou esquece em algum momento. A gente precisa ter um conteúdo fácil de ser acessível, você dá um Ctrl F e já procura lá a palavra-chave do que você precisa para escrever o texto. Quando a gente coloca dentro de uma apresentação com slides, já fica ainda melhor. Começa a visualizar isso justamente como um guia. Você pode salvar em PDF e você lê aquilo como um e-book. Já está bom, assim. Se a empresa não paga ferramentas específicas para isso, os guias muitas vezes são em PPTs, em slides. O Notion seria ótimo, é ótimo para organizar tudo, né? A gente vê que dá para colocar documentos, dá para colocar benchmarkings, dá para colocar as fontes mesmo, da onde que eu tirei esse estudo, que pesquisa que eu fiz, para que no futuro alguém saiba da onde você tirou essas ideias e possa atualizar o guia. O Notion também permite que você crie agendas, crie processos e todo mundo usa o mesmo template, isso é bem legal. Na Conta Azul a gente usa o Zero Height para criar os nossos guias, que é mesmo uma plataforma que faz esse template bem no estilo de guia mesmo, né? De conteúdo com menu prático. Você tem ali uma lupinha, você tem ali um espaço para pesquisa. Então, o Zero Height é muito bom, ele está funcionando bem. A gente também usa o Confluence para documentação de discoveries. O Gira está conectado ao Confluence. Então, eu citei só alguns aqui que eu conheço, que eu já vi usarem, mas o mais importante é fazer, mesmo que seja um rascunho, e compartilhar. O importante é engajar o povo a ler aquilo e a usar. Depois você pensa
nas ferramentas e como que você vai contratar melhor para ficar ainda mais agradável a leitura dessas ferramentas. E você deu dicas de ferramentas gratuitas, né? Ou seja, para quem está nos ouvindo e vê que tem essa necessidade de criar isso, de começar uma área de Content Ops dentro do time, da empresa que a pessoa atua, não é desculpa para não fazer porque a empresa não paga a ferramenta aqui, então não dá para fazer. Pô, a gente tem ferramentas gratuitas, como as dicas que você passou, que dá para fazer e é tranquilo, né? E quais outros benefícios, além, você já até comentou sobre a questão da consistência nas entregas que isso gera, entre outras coisas que a gente tá conversando aqui, quais outros benefícios você enxerga que uma empresa tem ao começar a estruturar essa área de Content Ops? Até mesmo para que sempre que a gente vai criar algo diferente dentro de uma empresa, a gente tem que mostrar valor, principalmente para o nosso líder ou diretores da empresa, para que eles comprem a ideia e consigam ter mais força para organizar isso. Senão não adianta, eu quero organizar só. Beleza, organizar por organizar. E aí, a gente tem que mostrar um valor e os benefícios que essa organização vai trazer. Novamente, você comentou a respeito da consistência, entre outras coisas que a gente está trazendo aqui, mas quais outros você enxerga, né, que essa pessoa que está nos ouvindo pode falar, eu vou fazer essa listinha aqui que a Rafa falou aqui e mostrar para as pessoas aqui que é importante a gente pensar em Content Ops nesse momento que a gente está aqui do nosso time. Vamos lá, spoiler da aula do MBA. Vou falar os 4 pilares de Content Ops. Muito parecido com o que a gente tem em Design Ops, tá? Os processos em si, como a gente já falou, a consistência, o engajamento, ter tudo bem organizado, com regras, com padrões. Nós designers amamos padrões. Então precisa disso, é a primeira coisa que você falou agora, consistência, processos. Métricas seria o segundo pilar. Então, se você encontrar uma forma de medir qualquer coisa que tenha a ver com o conteúdo que você criou, já é um bom indicativo para mostrar para a diretoria. Você mede alguma coisa, por exemplo. Desde que eu comecei a trabalhar com conteúdo dentro do time de design, o time fez as entregas mais rápido. Aí você precisa achar um jeito de fazer essa conta. Então, você precisa, dentro desses processos que eu falei, o primeiro, você vai precisar de ferramentas para calcular esse tempo. A gente usa o Gira. Pode ser o Trello, pode ser o Notion, pode ser... Enfim, existem diversos controladores de tarefas e você precisa também ter essa conexão, ter essa conversa com os designers para conseguir trazer esses dados. Outra métrica, que daí depende de você e o dev conversarem, eventos, por exemplo, nos botões, você entender quanto tempo uma tarefa levava para ser feita antes de você mudar aquele conteúdo, e aí você compara a atual com a antiga, e você diz que os usuários conseguiram completar sem grandes esforços uma tarefa, um fluxo em menos tempo. Isso é outra métrica. Então, pense, criatividade. Essa é a hora que você precisa fuçar no seu trabalho e pensar, porque é muito difícil. Esse trabalho é muito mais qualitativo, né? A gente sente muito mais a longo prazo que as pessoas estão falando a língua da empresa e usando o produto sem grandes dificuldades. Isso se reflete no NPS, nos chamados abertos no atendimento, dúvidas. Então é complexo de medir, mas é importante. Outro pilar é pessoas. Sem um time engajado, sem um time unido, não rola consistência, não adianta nada fazer um monte de materiais, criar... se a gente não consegue chamar as pessoas para participarem disso que foi criado. Então, isso é muito importante e isso faz parte da cultura mesmo. E tem tudo a ver com aquilo que a gente já conversou há pouco sobre a cultura das áreas, sobre como a gente vai se comunicar mesmo em trabalho remoto, por exemplo. E Operations acaba ficando com isso, acaba trabalhando nisso, ajudando, por exemplo, numa contratação de um novo writer. Isso também é legal, isso também faz parte do pilar de pessoas. O que é o job description do writer? Ou do writer especialista em Content Ops? Então, tudo isso faz parte ali de uma conversa entre as pessoas responsáveis por Content Ops e os líderes, por exemplo. E, por fim, o outro pilar é ferramentas, das quais a gente já conversou aqui. Então, eu diria que esses são os 4 principais benefícios resumidos de Content Ops. Maravilha, Rafa, que legal você ter trazido até um pouco de como vai ser
a aula aí de como é a sua aula, né, dentro do MBA, bacana. Eu acredito que deve ter dado aquele gostinho pra galera, putz, quero ter aula com a Rafa aí, porque ela ensinou umas paradas muito legais aí, quero aprender um pouco mais a fundo sobre esses 4 pilares, esses 4 benefícios que uma empresa tem ao olhar para essa questão de Content Ops. E na sua visão, é sempre a pessoa que trabalha com conteúdo, uma pessoa que é UX Writer, que tem que puxar isso daí? Ou como a gente já tá trocando ideia aqui de outras áreas como marketing, pode olhar isso e falar, eu vou puxar isso daqui, ou alguém, sei lá, que é de alguma outra área, mesmo produto, por exemplo, que quer puxar sobre isso, tá ouvindo esse episódio aqui e fala, isso é importante, a empresa que eu trabalho aqui tá crescendo cada dia mais e vamos estruturar isso logo antes que cresça muito e depois, quando é muito grande, é mais difícil de organizar quando ela é menorzinha, né? Quando é um time mais enxuto, é mais tranquilo de você fazer a organização do que um time maior. Como que você vê isso? Você acha que não, é necessário ter alguém de UX Writer, alguém de conteúdo ali, estando junto, porque é a pessoa que está mais especialista, mais na frente sobre o assunto, então vai ser mais tranquilo, vai fluir melhor. E emendando junto com essa pergunta aqui, a forma como a gente está conversando sobre essa questão de ser Content Ops, as pessoas têm que ser meio que líderes, né? Elas têm que meio que liderar essas frentes ali, porque se elas não tiver esse perfil, fica complicado. Você concorda com isso? Que todo mundo que está ali em Content Ops é um líder ou não necessariamente também, né? Respondendo a tua primeira pergunta, o ideal é que seja uma UX Writer, porque é uma pessoa que cuida da experiência, une as áreas, está trabalhando diretamente com o produto, engenharia, e precisa ter uma visão do todo, precisa entender de redação de em diversos moldes, de diversos formatos. Então, a gente tem, por exemplo, o Tech Writer, o Copywriter, o Web Writer e o UX Writer. Vou explicar. A gente não usa muitas vezes essas palavras, mas é só para ficar mais fácil. O Tech Writer é o que faz os guias, a parte de ajuda, que faz os passo a passo, os artigos dentro de ajuda. O copywriter trabalha com copy, que é aquela mensagem mais persuasiva. Normalmente, ele fica no marketing. O web writer, ele escreve textos mais longos, normalmente para blogs. Então, ele tem esse trabalho mais criativo e de desenvolver conteúdos, principalmente de inbound marketing. Aquele conteúdo que você publica, não necessariamente sobre o seu produto ou sobre promoções, mas que fazem com que o cliente se interesse pelo assunto e comece a te seguir. Essa pessoa normalmente fica no marketing também, mas a gente pode ter web writer em diversas áreas da empresa, porque a gente pode ter blogs das diversas áreas da empresa. A gente pode ter blog dentro do RH, a gente pode ter blog dentro do design, como a gente tem aqui na Conta Azul. A gente pode ter blog da engenharia. E aí, por fim, o UX Writer, que trabalha com a experiência, normalmente, isso não é regra, é o redator que puxa, né? Como ele puxa os guias, ele precisa estar em contato com todos os outros writers. Se a gente não tem um UX Writer na empresa, normalmente quem puxa isso, porque trabalha com branding, é o copywriter. Ou, assim, a pessoa responsável por inbound marketing, ela já precisa ter as próprias diretrizes, ela precisa estar em contato direto com o brand book ou com o material que for mais similar. Então, normalmente, tem alguém que está interessado nisso, tem alguém que padroniza isso. Em produto, pode ser um designer. Às vezes acontece do designer se interessar tanto pela forma como ele está expressando aquilo, e isso é muito comum mesmo, os designers se preocupam com isso é ótimo. Qual mensagem eu estou passando? Quanto tempo o usuário vai demorar para ler isso? Será que ele vai desistir de fazer essa tarefa por causa da forma como eu escrevi? Então, quando o designer se preocupa com isso, já é meio caminho andado. E aí, muitas vezes, o designer faz um curso de UX Writing, lê alguma coisa sobre o assunto, vê vídeos no YouTube, muitas vezes gratuitos, escuta podcasts. Então, isso já ajuda muito a pessoa puxar essa frente. Pode ser um designer, sim, mas é muito legal também ter uma pessoa focada em conteúdo, como um UX Writer. Aí, agora, respondendo essa segunda pergunta, sim, normalmente quem trabalha com operations tem habilidades de liderança.
a gente fala que dá para ser líder, dá para trabalhar com isso mesmo sem ter um cargo de liderança, porque são pessoas que precisam de organização, precisam ser mais metódicas, engajar o time. Isso é muito importante, saber como falar com o time, para não virar spam também, sabe? Quando você tem um canal, assim, a gente usa o Slack aqui, por exemplo, e aí tem alguém que fica mandando o tempo todo um monte de mensagem pedindo pro time fazer alguma coisa, e tem aquela pessoa que manda, assim, uma vez, enfim, depende muito da frequência, né, com que o time acessa, mas uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, faz lembretes, lembra dos princípios, dá dicas de conteúdo. Pessoal, lembrem-se que à vista tem crase e a prazo não. Às vezes uma coisa boba assim faz o pessoal se ligar. Pessoal, lembrem-se que receba fácil se escreve separado. Conta azul também. Vamos eliminar conta azul junto de todas as plataformas. Quando você vira escrito junto, você arruma. Então, esses lembretes muitas vezes feitos em collabs. A gente tem momentos, a gente tem collabs 2 vezes por semana na Conta Azul, em que a gente reúne writers, researchers e designers para mostrar o que estão fazendo. E aí as writers mostram novas dicas. Essas coisas precisam de bastante proatividade, porque se a pessoa responsável por Content Ops não fizer, ninguém vai fazer. Então, sim, acredito sim que tem muito a ver com essa vontade de liderar tanto projetos quanto pessoas mesmo, porque a gente dá um norte para as pessoas. E a gente está comentando aqui sobre, às vezes, empresas grandes, né? Que tem bastante pessoas, mas... E quem está nos ouvindo que às vezes trabalha até sozinha ou com poucas pessoas e viu como isso é importante começar a estruturar, como eu falei, desde o começo, para que fique mais fácil essa organização. Como que ela pode começar a implementar isso? Porque a gente comentou ali, tem um time de marketing, mas se ela trabalha numa empresa que não tem time de marketing, por exemplo, porque existem empresas menores que às vezes tem um UX designer ali que está olhando para o produto, um product designer, e não tem muitas áreas ali que ela pode estar fazendo conexão, fazendo essa ponte, esse relacionamento, mas ela viu que é importante criar ou estruturar essa questão do Content Ops ali, desse conteúdo para o produto que está sendo feito. Por onde que ela pode começar a implementar isso? Porque eu acredito que as dicas que você deu é muito bacana e valiosas, mas parece que é muito para um olhar de, como a gente está trocando ideia aqui, de empresas maiores e tudo mais, mas sempre tem eu até soltei um papo reto sobre a questão do eu-keep, né, que é a pessoa sozinha ali, e que ela vê valor, né, nessas operações e que é importante estar implementando, ou pelo menos pensando, tendo um cheiro ali de como fazer e como estruturar para quando as pessoas forem chegando, ter mais braço, digamos assim, para que isso ocorra e vá de maneira mais ágil, por exemplo, né? Então, Luan, eu fiz publicidade e propaganda e eu vou trazer uma visão mais do marketing mesmo. Quando a gente tem uma empresa, quando a gente trabalha numa empresa pequena, e às vezes sozinho, a gente consegue se comunicar com alguém que precisou trabalhar com a criação do nome da empresa, por exemplo, com o logo, alguma coisa. Se não tiver isso ainda, aí a gente vai lá para o início, assim, estratégia, mas assim, vamos pensar no cenário em que a pessoa trabalha numa empresa que já está vendendo, já está funcionando, já tem um nome, tem um registro. E o que eu diria, para começar, é que essa pessoa tente um contato com a pessoa mais próxima de quem teve a ideia de criar a empresa e fale sobre o produto. Me explica um pouco mais sobre como que foi a decisão de vender isso. Ou mesmo, se você não conseguir contato com a pessoa, procurar materiais sobre isso. Os primeiros materiais que fazem com que a empresa seja uma marca mesmo. E se isso ainda não existir, você pode criar. Mesmo que seja um rascunho, como você falou. Não atropelando, como você falou, no caso de não ter equipe de marketing, né? Mas se tiver alguém responsável por marketing, uma pessoa, vai conversar com essa pessoa, pergunta para ela assim, a gente tem missão, visão, valores, core business? Já existe algum material assim? Cata lá, procura, tenta entender da onde que aquilo surgiu e
Como que isso vai nortear as tuas próximas decisões? Não tem nada parecido com o brand book, não teve estudo de branding, de naming. Não, a gente só pensou aqui, foram os sócios que decidiram o nome e contrataram um designer para fazer o logo, por exemplo, e agora a gente vai desenhar isso, nosso primeiro brand book. Então, você faz ali, começa por o que a gente visa como empresa? Aí vai lá, coloca visão. Qual que é o nosso objetivo, né? Ser bem pragmático, assim. Bem pensando no futuro. Eu quero atingir não sei quantos mil clientes em tanto tempo, eu quero vender tantas coisas. Pensando em empresa, em lucro. Missão. O que eu quero entregar para a comunidade? Qual é o meu valor? O que as pessoas vão enxergar quando virem o meu trabalho? Como que a gente muda o mundo? É a missão. Aí depois você pode entrar em valores. Qual é a cultura da sua empresa? O que a sua empresa tem que não pode se desconectar? E aí você entra no core business. Depois de tudo isso que a gente fez, o que é o meu produto? O que eu vendo? E aí, quando a gente tem um core business, o que a gente oferece para a comunidade, junto com a visão, principalmente, a gente consegue entender melhor como que a gente vai se expressar. E bem importante também, que eu não mencionei, muitas vezes a gente começa já querendo vender um produto, porque a gente sabe fazer. Por exemplo, né? Muita empresa abre assim, dizendo, eu sei fazer bolo, eu vou vender bolo e tal, mas a gente não faz uma pesquisa para saber se o teu ponto é legal, para quem você vai vender, que plataformas você vai usar para anunciar e qual que é o seu público. Então, assim, eu não mencionei, mas o primeiro de tudo é o público. E se quiser saber um pouco mais sobre isso, dá uma olhada nos 4 P's do marketing, que são produto, preço, promoção, praça. Tudo isso junto, mistura tudo e você vai ter o seu mercado-alvo e você vai conseguir... agora já tô entrando num negócio... Lu, eu acho que eu tô saindo muito do conteúdo, mas assim, voltando aqui pro branding. Tem tudo isso na mão, agora você vai desenhar a personalidade da sua marca. O que as pessoas esperam de nós? Quais são 3 ou 4 atributos da minha marca? O que é que a minha marca tem que faz com que as pessoas que eu quero atingir encontrem nela uma solução para os problemas delas? Então, a minha marca, ela é mais orientadora ou ela é mais criativa? Ela é mais inspiradora? Ela é mais séria? Ela traz mais segurança ou ela traz mais entusiasmo? Você faz isso... Ali, traz as pessoas para o teu brainstorming, quem você conseguir, e desenha essa personalidade de marca. Disso você já consegue trazer um tom em voz. Aliás, um tom de voz. É porque se a gente for entrar no que é tom e no que é voz, eu vou ficar mais meia hora aqui. Como que a gente se comunica? Com essa personalidade, eu vou trazer a regra de tom de voz. Eu sugiro vocês procurarem um material do Nielsen Group, que é 4 Tones of Voice. 4 tons de voz. E aí você tem o básico para você construir a sua forma de falar com os usuários. Você tem de um lado da régua engraçado e do outro lado sério. E você faz uma linha e coloca uma bolinha mais perto do que você quer parecer. Eu quero ser 100% engraçado. E da onde que eu vou tirar isso? Do seu público-alvo. Eles querem uma pessoa super palhaça, então você coloca a bolinha lá pro 100% engraçado. A outra linha, formal ou casual? Formal no sentido de conversar com palavras mais rebuscadas. Não tô falando de ser respeitoso ou de ser mais rebelde. Não é isso. Tô falando de formalidade, de traje. Sabe quando você vai numa festa, qual que é o traje? É mais formal ou é mais casual? E aí você coloca a bolinha. Aí, próximo. Irreverente ou respeitoso, que às vezes é confundido com formal e casual, mas não é a mesma coisa. Respeitoso é no sentido de eu vou tratar o meu usuário com 100% de respeito ou eu vou fazer piadas com ele. Eu vou fazer ele, assim, eu vou brincar com humor com ele. De vez em quando eu vou, sabe? Tem que cuidar muito com isso. E tudo depende do que você desenhou de público-alvo. O meu tom de voz vai ser mais entusiasmado ou mais prático? Na prática, entusiasmado é onomatopeias, é umas firulinhas. E o prático é
direto, sem rodeios. E aí você vai e coloca essa bolinha na régua. Finalizou isso aí, o céu é o limite. Dá pra fazer muita coisa com isso. Pô, dicas incríveis aí, Rafa, e eu quero te pedir mais uma outra dica para quem tá nos ouvindo ali, que você comentou que além dessa pessoa, se ela quiser se aprofundar mais, dá para fazer o curso de MBA que você vai dar aula sobre esse assunto. E também falou aí desse artigo da Nielsen Norman Group, mas aonde mais essa pessoa pode buscar conteúdo a respeito de Content Ops, por ser algo novo? Já existem livros? O que existe? Porque eu pesquisando vi mais artigos ali, soltos e tudo mais, mas não vi um lugar onde tenha, sei lá, uma coletânea ou um livro, algo mais denso, né? Claro que artigos, vídeos acabam ajudando pra caramba hoje a gente a ter conhecimento, mas eu sempre comento a respeito que um livro, querendo ou não, parece que ele passa por um crivo maior antes de ser publicado. Então me dá a sensação de que ele tem uma autoridade maior do que um artigo que está na internet. Não que os conteúdos que estejam na internet todos são ruins, mas tem menos crivo para alguém postar um conteúdo do que quando você tem um livro, que às vezes tem uma editora por trás e tudo mais. Então já existem livros a respeito desse assunto? Ou é mais artigo mesmo, e além do curso que você está dando aula? É bem difícil encontrar conteúdo sobre Content Ops. É muito recente essa área. Então, a maior parte dos conteúdos que você vai encontrar são estrangeiros. Um livro que é comentado quando a gente entra nesse assunto é Mastering One Voice, do Toby Murdoch e da Zoe Randolph. É um livro difícil até de comprar, e eu já dei uma lida no que ele fala, em resenhas. E ele é sobre Content Operations dentro de marketing. Então, você vê, realmente tem muita empresa que trabalha com Content Ops vindo, né, sendo como responsabilidade do conteudista de marketing. Já é muito bom porque tem muito a ver. Como eu falei, tudo que a gente estava conversando aqui acaba entrando em branding também. Mas de Content Ops conectado ao produto, o que eu posso sugerir é ler os artigos do Nielsen Norman Group que tenham a ver com outras operações. Eu me inspiro muito nos conteúdos de Research Ops e de Design Ops, porque o processo é parecido. A gente trabalha com outro tipo de conteúdo, que é em texto. Mas os processos, as formas de engajar o time a trabalhar com os materiais que você criar são muito parecidos. Até mesmo as métricas são parecidas, porque tudo é experiência. E, por fim, algo que eu recomendo, já que tá difícil, é ainda um oceano azul, a gente precisa criar esses conteúdos, porque ainda não encontrei algo do Brasil mesmo. A gente tem alguns livros de UX Writing que trazem Content Ops, muitas vezes sem nem citar. Como eu falei aqui, que a gente já usa isso, já tem operações, já tem materiais em Writing. Empresas que têm times grandes de UX Writing e que às vezes não chamam de Content Ops uma área responsável pelos processos. Então eu diria para você estudar o básico de UX Writing, estudar os padrões de UX Writing e estratégia de conteúdo. Então liga um pouco com marketing também. Procurar alguns podcasts, alguns vídeos no YouTube com especialistas em content falando sobre como cria estratégia para a empresa e como cria times de conteúdo, porque tem muito mais a ver com essa gestão. E eu vou deixar aqui o nome de um livro que eu gosto muito, que é a Redação Estratégica para UX, da Tori Podmajersky, que é o mais famoso, na verdade, em UX Writing. E não adianta, quando a gente lê esse, parece clichê, assim, mas é que realmente, se você ainda não leu e você tem interesse em UX Writing, leia, porque você vai entender um pouco mais sobre como preencher os componentes, como trabalhar com textos e como criar estratégias para que esses textos sejam consistentes. É isso. Rafa, muito obrigado aí pelo papo, foi incrível. Espero que a galera que esteja nos ouvindo aqui até o final desse episódio tenha curtido também. E eu quero que você compartilhe agora as suas redes sociais para quem nos ouviu e tem interesse em bater um papo com você, ficou com alguma dúvida sobre os assuntos que rolaram hoje aqui nesse papo, possa entrar em contato contigo aí. Lua, foi um prazer, foi muito divertido, gostei muito de conversar aqui contigo e com certeza, gente, podem me chamar no LinkedIn, Rafaela Cavinato Bula, podem me adicionar no LinkedIn, eu gosto muito de conversar, dar dicas, vamos trocar figurinhas, eu também quero as dicas de vocês. E no Instagram é @RafaBula, Bula com 2 L's, tá bom? Ali eu tô construindo o meu Insta profissional.
Espero que vocês curtam os conteúdos que eu tô pra postar ali. Lua, muito obrigada, foi muito legal. Pô, eu que agradeço, Rafa, de verdade, e agradecer também a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Papo de UX. E para quem quiser um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só clicar no link que está na bio do nosso Instagram. E se você curte pra caramba aqui o projeto Papo de UX e tem vontade de contribuir de alguma forma, a gente tem o nosso Pix, que é pix@papodeux.com.br. Você pode doar qualquer valor aí para contribuir com este projeto aqui. Para quem quiser me assistir também, além de me ouvir, tem o canal nosso no YouTube, que é o Semiose Podcast, que é um outro podcast que eu faço junto com o David Art, que além de me ouvir, você vai conseguir me ver lá, ver várias pessoas que também a gente tá entrevistando lá, e que tá super bacana esse projeto junto com o David. E mais uma vez, muito obrigado, Rafa, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aqui. Para quem quiser ouvir outros assuntos relacionados com essa questão de operações dentro do design, é só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram, @papodeux. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.